Esperar por um amor perdido na guerra. Uma mulher sozinha, olhando a estrada todos os dias, acreditando que ele voltaria. Mas quando finalmente batem à sua porta, não trazem o homem que ela esperava. Trazem apenas uma caixa. Uma caixa fechada, pesada, silenciosa. Ou talvez, nem tão silenciosa assim. O que existe dentro dela? Uma lembrança, um corpo, ou algo que nunca deveria ser libertado. Descubra agora. A garota que esperou. A manhã nasceu fria. A neblina cobria a pequena vila, descendo como véus brancos sobre os telhados de barro. Os sinos da igreja ecoavam ao longe, lentos, como se cada badalada fosse um aviso. Maria estava à janela. Os olhos fixos na estrada de terra, que serpenteava entre os campos de milho e desaparecia no horizonte. Ali, meses atrás, ela o tinha visto partir. Um soldado de farda engomada, botas pesadas e sorriso firme. Ele segurou sua mão com força, prometendo voltar. Prometeu que a guerra não duraria. Prometeu que o amor resistiria a tudo. Mas o tempo passou. As estações mudaram, uma após a outra, como páginas rasgadas de um calendário que parecia zombar dela. Maria continuava à espera. Todos os dias, na mesma janela. Ouvia passos que não chegavam. Sentia cheiros de fumaça trazidos pelo vento, lembrando-lhe das cartas queimadas, das notícias que nunca eram completas. Às vezes sonhava com ele. O toque áspero de suas mãos. A voz firme, dizendo que a protegeria. E acordava com o peito apertado, as unhas cravadas nas palmas das mãos. Naquela manhã, porém, algo foi diferente. Um silêncio pesado envolvia tudo. Nem pássaros, nem vento, nem crianças correndo pelas ruas. Apenas o som distante de cascos de cavalo. Maria prendeu a respiração. A estrada de terra começou a se encher de vultos. Eram cavaleiros. Sujos, exaustos, carregando algo nos ombros. Um dos homens segurava uma bandeira rasgada. Outro trazia uma caixa de madeira escura, manchada pelo tempo e pela guerra. Os olhos de Maria se arregalaram. Um calafrio subiu-lhe pela espinha. O coração batia descompassado, como se quisesse romper suas costelas. Ela sabia, antes mesmo de perguntarem, antes mesmo de a porta ser tocada. Ela já sabia, mas ainda assim esperou. Esperou pelo som. 3 batidas secas ecoaram na madeira da porta. Pesadas, definitivas. Maria fechou os olhos. E pela primeira vez, não desejou abrir a porta. A madeira da porta parecia tremer sob o impacto das batidas. O som ecoava pela casa silenciosa, misturando-se ao pulsar acelerado do coração de Maria. Ela permaneceu imóvel. Os dedos trêmulos se agarravam ao peitoril da janela, como se aquela frágil moldura pudesse sustentá-la contra o peso da realidade que se aproximava. Do lado de fora, ouviu-se uma voz grave, baixa, mas firme. Chamava pelo nome dela. Chamava como quem carrega uma sentença. Maria respirou fundo. A respiração veio curta, entrecortada, como se o ar tivesse se tornado espesso demais para atravessar seus pulmões. Devagar, ela caminhou até a porta. Os pés descalços roçavam contra o piso frio, cada passo ecoando como uma confissão inevitável. Ela parou diante da madeira. O cheiro da terra molhada, trazido pelos homens lá fora, infiltrava-se pelas frestas. O odor misturava-se a um leve aroma metálico, pesado, quase sufocante. Com mãos trêmulas, ela girou a tranca. A porta se abriu. Ali estavam os homens. Os rostos sujos, marcados pela poeira da estrada e pela sombra de quem já viu a morte de perto. O primeiro deles não levantou os olhos. Segurava contra o peito a caixa de madeira escura. A bandeira dobrada, em pedaços, repousava sobre a tampa. Maria olhou para a caixa como se fosse uma fera adormecida. Um objeto pequeno, mas carregado de um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. O homem pigarreou. Tentou falar. A voz saiu falha, engolida pela emoção. Ele começou. E não conseguiu terminar. Outro soldado colocou a mão sobre o ombro dele. O gesto dizia tudo. Maria não ouviu mais nada. Não precisava. O mundo em volta pareceu se dissolver. As paredes da casa se afastaram, a estrada sumiu, os sons se perderam no vento. Havia apenas a caixa.
E o peso invisível que ela carregava. Maria recuou um passo, as mãos coladas ao peito, o coração latejando como um tambor de guerra. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. As lágrimas não vieram. O vazio era mais forte do que o choro. Naquele instante, Maria percebeu algo ainda mais cruel. O tempo, que antes era feito de espera e esperança, agora se tornará eterno. Eterno em um único instante, preso dentro de uma caixa fechada. Os soldados se foram. As botas pesadas se afastaram pela estrada de terra, deixando atrás de si apenas marcas profundas no barro e um rastro de silêncio. Maria permaneceu parada diante da porta aberta. O vento entrou pela fresta, frio, arrastando poeira e sombras. A caixa repousava sobre a mesa da sala. Pequena, mas insuportável. Era como se cada tábua de madeira, cada prego enferrujado, respirasse dentro daquela casa. O silêncio não era vazio. Era denso. Cheio de murmúrios que pareciam se infiltrar nas paredes, nos móveis, nos cantos escuros do teto. Maria se aproximou lentamente. Os pés descalços deslizavam pelo assoalho, que rangia como se reclamasse do peso de cada passo. Ela parou diante da mesa. Olhou para a caixa como quem olha para um túmulo. A bandeira dobrada repousava sobre a tampa. Suja, rasgada, com manchas que o tempo não apagaria. Maria estendeu a mão. Tocou o tecido áspero. O cheiro forte de ferro e fumaça subiu de repente, invadindo suas narinas. Ela recuou bruscamente. O estômago revirou. Um gosto amargo tomou sua boca. Sentiu-se sufocada, como se o ar tivesse sido arrancado do ambiente. Deu alguns passos para trás, apoiando-se na parede. O coração batia descompassado, pulsando alto em seus ouvidos. Mas seus olhos não conseguiam se desviar. A caixa parecia chamá-la. Convidava e ameaçava ao mesmo tempo. O resto da casa parecia encolher em torno dela. As cortinas se moviam com o vento. A lamparina sobre o móvel vacilava, lançando sombras que se arrastavam pelas paredes. Maria fechou os olhos. Tentou respirar. Tentou lembrar do rosto dele, do sorriso, do calor da voz. Mas tudo parecia distante, nebuloso, como se a guerra tivesse apagado até mesmo a memória de sua expressão. Apenas a caixa permanecia clara. Presente. Absoluta. Maria levou a mão ao peito, pressionando forte, como se pudesse segurar o coração para que ele não se desfizesse. De repente, um som leve cortou o silêncio. Um estalo seco, vindo da madeira da caixa. Maria abriu os olhos. O corpo inteiro se arrepiou. O coração parou por um instante. Ela não se moveu. A caixa permaneceu fechada. Mas o som ecoava dentro dela. E parecia mais próximo. Muito mais próximo. A sala ficou suspensa no tempo. Nenhum vento. Nenhum movimento. Apenas aquele som. Um estalo seco, pequeno, mas tão profundo que parecia ter atravessado as paredes da casa. Maria não conseguia respirar direito. Os olhos estavam fixos na caixa. O corpo rígido, como se estivesse preso por cordas invisíveis. A madeira da mesa rangia sob o peso do objeto. Um rangido lento, agudo, que parecia arranhar os ouvidos. Maria deu um passo à frente. Depois outro. Cada movimento era pesado, arrastado, como se caminhava contra a própria vontade. A caixa estava ali, imóvel, mas viva. Ela sabia. Sentia. A mão dela tremia quando se aproximou da tampa. Os dedos pairaram sobre a bandeira dobrada. O tecido ainda úmido em alguns pontos, como se o tempo não tivesse conseguido secar por completo. O cheiro de ferro se intensificou, penetrando fundo, queimando a garganta. Maria recuou a mão. O coração pulsava tão forte que parecia bater do lado de fora do corpo. Foi então que ouviu um som abafado, lento, ritmo marcado, como batidas. Dentro da caixa, 3 batidas suaves, secas, precisamente iguais às que ela ouvirá na porta naquela manhã. Maria cambaleou para trás. As pernas fraquejaram. Encostou-se à parede, os olhos arregalados, a respiração cortada. O suor descia pela nuca, frio, gelado, colando o vestido ao corpo. As sombras na sala se alongaram. A lamparina tremia, projetando figuras disformes nas paredes,
como se algo se movesse ao redor dela. Maria fechou os olhos com força. Murmurou uma prece, qualquer palavra que lhe viesse à boca. Mas, quando abriu novamente, percebeu que o som não cessara. As batidas continuavam. Mais fortes. Mais próximas. E agora, pela primeira vez, ela teve certeza. Elas não vinham de fora. Vinham de dentro. De dentro da caixa. As batidas ecoavam dentro da sala. Secas. Compassadas. Cada uma reverberava pelo chão, subindo pelas pernas de Maria, como se a madeira da casa inteira fosse um corpo único. Ela levou as mãos aos ouvidos, tentando abafar o som. Mas não adiantava. As batidas estavam dentro dela. No peito. Na cabeça. Na respiração que agora vinha em soluços curtos e apavorados. A lamparina oscilava mais forte. A chama vacilava, lançando lampejos que iluminavam a caixa e depois a mergulhavam em sombras profundas. O rosto de Maria se contraiu em desespero. Ela deu um passo para trás, mas a sala parecia se estreitar. As paredes se fechavam ao redor, como se a casa fosse engolida por um abismo invisível. O ar se tornava denso, espesso, quase líquido. Cada inspiração doía. Cada expiração parecia um lamento. De repente, o som mudou. As batidas pararam. No lugar delas, um arranhar lento, prolongado, vindo das profundezas da caixa. Unhas contra madeira. Arrastando-se, raspando, insistindo. Maria apertou os olhos, lágrimas finalmente escorrendo. Um tremor percorreu seu corpo inteiro. Quis correr. Quis fugir pela porta aberta. Mas as pernas não obedeciam. Então, ouviu. Não era mais arranhar. Não era mais batida. Era uma voz. Baixa. Quase um sussurro. Chamando seu nome. Maria. A voz não era desconhecida. Era a voz dele. A mesma que um dia lhe prometera voltar. Calorosa. Firme. Mas agora, deformada pelo eco, coberta de dor e distância. Maria sentiu o coração se partir em dois. As lágrimas escorriam mais fortes, mas seus pés se moveram sozinhos. Ela se aproximou da caixa. Os dedos tremeram sobre a tampa, hesitantes. O sussurro voltou. Mais nítido. Maria, abre. O mundo inteiro pareceu prender a respiração. E naquele instante, Maria entendeu. Não era memória. Não era lembrança. Alguém, ou algo, chamava por ela. De dentro da escuridão. A sala parecia girar em torno da caixa. Tudo ao redor se tornava secundário. A bandeira desbotada. A mesa que rangia. As paredes úmidas. Nada tinha mais importância. Somente a voz. Aquela voz que atravessava o silêncio como uma lâmina fria. Maria. O sussurro repetia, cada vez mais próximo. Cada sílaba parecia tocar sua pele, percorrendo a nuca, arrepiando cada fio de cabelo. Maria encostou a mão sobre a tampa da caixa. A madeira estava gelada. Gelada como pedra enterrada na terra úmida. Mas ao mesmo tempo vibrava, como se tivesse um coração próprio. O coração dela se confundia com aquele pulsar. Ela pressionou a palma contra a tampa, tentando sentir mais. E sentiu. Um leve toque, do outro lado. Suave. Como se dedos respondessem ao gesto dela. Maria recuou a mão imediatamente. Um grito sufocado escapou de sua garganta, mas não chegou a se formar por completo. A respiração dela era irregular. Os olhos marejados. A mente dividida entre o pavor e o desejo de acreditar. Porque era a voz dele. Ele chamava por ela. E se fosse verdade? E se a promessa tivesse sido cumprida de uma forma que ninguém poderia entender? Abre. O sussurro voltou. Desta vez, mais forte. Com um tom de súplica. A chama da lamparina se apagou de repente. A sala mergulhou em escuridão total. Maria arfou, o peito subindo e descendo em pânico. Apenas a caixa permanecia presente, agora emitindo um leve brilho nas frestas da madeira. Um brilho fraco, pálido, como luz de luar aprisionada. As batidas recomeçaram, mas agora suaves, quase como um coração pedindo para ser libertado. Maria avançou um passo, como se fosse atraída por forças que não compreendia. O chão rangeu alto, mas ela não se importou.
Os dedos se estenderam outra vez, tocando a tampa. E naquele instante, percebeu algo novo. A voz não chamava apenas seu nome. Chamava também sua alma. E o que estava dentro da caixa não queria apenas sair. Queria levá-la junto. O silêncio caiu pesado sobre a sala. Nem vento, nem insetos, nem o som da noite além da janela. A casa inteira parecia suspensa. Maria manteve a mão sobre a tampa da caixa. O frio atravessava sua pele, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha de calor a envolvia, como um abraço invisível. O sussurro continuava. Agora mais claro. Maria, estou aqui. A voz parecia vir de todos os lados. Dentro da caixa. Dentro das paredes. Dentro dela mesma. As lágrimas escorriam pelo rosto. O coração ardia, esmagado pela dor e pelo desejo. Se fosse um engano, se fosse apenas a solidão pregando-lhe peças. Mas então ouviu. Não apenas a voz. O som de passos. Passos lentos, pesados, arrastados. Dentro da casa. Atrás dela. Maria girou o rosto bruscamente. A sala estava mergulhada na escuridão. Nada além de sombras imóveis. Mas os passos continuavam. Aproximando-se. Ritmados. Tão familiares quanto o compasso do coração que ela conhecia de cor. Maria recuou contra a mesa. As costas pressionadas contra a madeira áspera. O brilho da caixa aumentava, como se reagisse à presença invisível. Um cheiro forte invadiu a sala. Não mais ferro. Agora era terra molhada. Terra recém-aberta, úmida, fria, cheirando a túmulo. O ar ficou pesado. Cada inspiração parecia engolir o chão. A voz voltou. Mais próxima. Maria, abra para mim. A lamparina apagada não voltava a acender. Mas uma sombra se formava diante dela. Alta. Erguida. Com os contornos que ela reconhecia. Os ombros largos. O porte firme. O soldado. Seu soldado. Ele estava ali. Ou algo que parecia ser ele. E diante da visão impossível, Maria sentiu o corpo vacilar. As pernas fraquejarem. Mas a alma se inclinava para frente, como se atendesse a um chamado irresistível. A caixa tremeu sobre a mesa. A tampa rangeu, soltando um fio de ar frio, como um suspiro. E a sombra falou mais uma vez. Se abrir, nunca mais estarei longe. Maria ficou imóvel. A sombra diante dela respirava. Um respirar lento, profundo, que enchia a sala com um som úmido e irregular. A caixa vibrava sobre a mesa. A tampa subia um fio, apenas o suficiente para que uma luz fraca escapasse pelas frestas. A luz era pálida, mas viva, e pulsava no mesmo ritmo da voz. Abre! Maria, estou aqui. O rosto dela estava banhado em lágrimas. O corpo inteiro tremia, mas os pés não se moviam. Era como se raízes invisíveis aprendessem ao chão. O cheiro de terra molhada ficou mais intenso. Agora vinha misturado a um odor doce, pesado, que lembrava flores em decomposição. Maria levou a mão à boca, sufocando um soluço. A sombra se inclinou um pouco para a frente. Os contornos ficaram mais nítidos. O rosto. Sim, o rosto era dele. Olhos escuros. Boca firme. A expressão que tantas vezes lhe prometeu retorno. Mas havia algo errado. A pele parecia pálida demais. Os olhos, fundos demais. E quando ele sorriu, o frio percorreu a espinha dela como uma lâmina gelada. Se abrir, Maria. A voz agora era mais grave, mais arrastada. Se abrir, nunca mais vou te deixar. O coração dela batia descompassado. Um grito lutava para sair, mas era contido pela esperança cruel de que aquilo pudesse ser real. A caixa tremeu mais forte. A tampa se ergueu um pouco mais. Uma lufada de ar gelado varreu a sala, apagando até mesmo as brasas na lareira. E então, por um instante, Maria acreditou. Acreditou que abrir seria reencontrar. Que abrir seria finalmente pôr fim à espera. As mãos dela tocaram a tampa. A madeira gélida queimava a pele. A sombra se aproximou ainda mais. Os lábios dela tremeram ao pronunciar o nome dele. O nome que não dizia em voz alta desde a partida. A caixa vibrou em resposta. E, num gesto lento,
Quase inevitável, Maria começou a levantar a tampa. Mas antes que a madeira cedesse completamente, um grito ecoou dentro da casa. Não da sombra. Não da caixa. Um grito vindo de dentro dela mesma. Um grito que não era humano. As paredes estremeceram. O chão tremeu. E a escuridão avançou de repente, engolindo tudo. A chama da vida apagou-se da lamparina, dos olhos dela, da casa inteira. E, naquela noite, a porta da casa de Maria ficou aberta. Aberta como a caixa. Aberta como o destino de quem espera demais.